Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14:3. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Neemias, capítulo 8, versículo 8. Para edificação, exortação e consolação. Explicações das Sagradas Escrituras. Com o pastor Eliezer Pereira de Freitas. Deus abençoe você que está assistindo esta palavra nesse momento. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família também. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele diz aqui no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículo 36. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? É uma pergunta que nosso Senhor está fazendo. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo mundo e perder a sua alma. Veja, cada pessoa, ela é uma pessoa só. Porém, esta pessoa tem 3 partes, 3 divisões. O espírito, a alma e o corpo. O que é o corpo? O corpo é a casa terrena. Podemos definir dessa forma, que o nosso corpo é uma casa, a casa da alma. O corpo é uma casa terrena. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Ele diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isto também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Veja que o apóstolo Paulo, ele define o nosso corpo como uma casa terrena. Só que essa definição aqui não é propriamente do apóstolo Paulo, mas é da palavra de Deus. Porque o que ele escreveu aqui é palavra de Deus. Então a palavra de Deus define o nosso corpo como uma casa terrena. Se alguém te perguntar o que é o corpo, você vai definir da seguinte forma: é a nossa casa terrena. Agora, a alma é a personalidade da pessoa. Digamos que a alma é a própria pessoa que está habitando dentro desta casa terrena que é o corpo. Na alma, nós vemos algumas coisas que podem ser definidas para serem entendidas. Por exemplo, a alma tem o intelecto, ou seja, a mente, que é a capacidade de raciocinar. O raciocínio, a mente, é o poder de raciocinar, de pensar. O raciocínio, a mente, sempre faz uso da memória. O que é a memória? É a capacidade, o poder de se lembrar das coisas. De se lembrar das coisas passadas, de se lembrar das coisas que se aprendeu. A consciência, ou seja, o raciocínio lança mão da memória e da consciência. A consciência é a capacidade de saber onde se está e como se está. Então, o raciocínio lança a mão da memória, da consciência, e o resultado é a razão, a emoção e a vontade. Ou seja, a razão que a pessoa tem, a emoção, os sentimentos que ela tem,
A vontade que ela tem é resultado da ação, do raciocínio, fazendo uso da memória e da consciência. Junta-se tudo isso, toda essa ação, e chama-se tudo isso de inteligência. Então, isso aqui está na alma, na pessoa. Isso aqui está na alma. Tudo isso aqui faz parte da alma. Tudo isso aqui, em algumas pessoas, funciona muito bem. Em outras pessoas já não funciona tão bem. Tem pessoas que são mais inteligentes, outras menos inteligentes. Algumas têm a mente mais rápida para raciocinar, para tomar decisões, outras são mais lentas no raciocínio, na alma. Cada pessoa ela é única, cada alma é única. E nós vemos que tudo isso aqui faz parte da alma. Agora, o que é o espírito? O espírito nós podemos definir como o lugar do Espírito Santo. Essa é a melhor definição para o espírito. Por quê? Porque quando a pessoa ela não tem Deus, não creu no Evangelho, o espírito dela está morto. E quem age no espírito da pessoa é um espírito maligno, conforme nós podemos ver lá em Efésios 2:2. Mas quando a pessoa crê no Evangelho, o Espírito Santo vem e ressuscita a pessoa espiritualmente, ressuscita o espírito. E o espírito da pessoa é onde o Espírito Santo habita. O Espírito Santo habita no espírito da pessoa que foi ressuscitada, que creu no Evangelho. Nós podemos ver isso aqui em Efésios, capítulo 2:2. Vamos ler aqui em Efésios 2:2. Diz assim: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, aqueles que são desobedientes a Deus, aqueles que não creram no Evangelho, eles estão debaixo da desobediência, debaixo da lei, estão debaixo do pecado, não estão debaixo da graça, porque não creram no Evangelho ainda, não creram de coração. Então eles são almas, tem tudo isso aqui funcionando, e tem o corpo, moram no corpo, que é a casa terrena, mas porém no espírito está o quê? O espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então tem um espírito maligno, um espírito de Satanás, da parte de Satanás agindo no espírito do homem que não tem Deus. Consequentemente, tudo isso aqui é influenciado pelo espírito da desobediência, pelo espírito de Satanás. A pessoa tem a sua própria personalidade, mas porém influenciada, dominada por o espírito da desobediência. Então, quando o Espírito Santo vem fazer parte da pessoa, o espírito maligno sai, então toda a alma é influenciada pelo Espírito Santo. Fica sob o governo do Espírito Santo. E Paulo continua dizendo aqui pelo Espírito Santo: entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Quando a Bíblia fala carne, está se referindo da natureza pecaminosa que todos têm. Depois que Adão pecou, que Eva pecou, que entrou o pecado no mundo, então a natureza pecaminosa está impregnada aqui, na alma. A natureza pecaminosa está na alma. E essa natureza pecaminosa leva a pessoa a tomar decisões erradas, sentir coisas erradas, ter desejos, vontades erradas. É desse jeito que acontece. E a pessoa que ainda não creu no Evangelho, tendo um espírito da desobediência da parte de Satanás,
com a natureza pecaminosa, ela vai usar o corpo para viver na prática do pecado. Então aqui está dizendo, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, Efésios 2,4, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. O que estava morto? É o corpo? Não. A alma? Não. O espírito que estava morto. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo pela graça, sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Veja que o Senhor, pela graça, nos ressuscitou. No momento que nós cremos no Evangelho, o Espírito Santo veio e nos deu vida espiritual. Ou seja, nosso espírito ressuscitou. Nosso espírito estava morto. A alma estava viva, mas o espírito estava morto. Não tínhamos vida espiritual. Então, o espírito que agora opera no filho da desobediência, operava nas nossas vidas. Mas a partir do momento que nós nos convertemos, nós cremos no Evangelho, o Espírito Santo veio nos vivificar. Pois bem, em Romanos, capítulo 8, 9... Veja o que está escrito em Romanos, capítulo 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, não estáis na carne. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, então o Espírito Santo domina a vida dela, governa a vida dela. Ela está submetida ao Espírito Santo, então ela não anda mais na vontade da natureza humana. A carne, que diz aqui, é a natureza pecaminosa, quer dizer, né? Natureza humana pecaminosa. A natureza pecaminosa. A pessoa passa a andar, a ter condição de andar no Espírito e não satisfazer mais os desejos da carne. E também nós podemos ver aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Esse versículo aqui é muito importante, porque nessa referência, nesse verso das Escrituras, nós podemos ver a divisão de espírito, alma e corpo em uma pessoa. E diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel ao que vos chama, o qual também o fará. O que é que diz aqui? Espírito, vosso espírito, alma e corpo. 3 partes. E o interessante é que aqui diz que é Deus, o Deus da paz, que nos santifica em tudo. É Deus que nos santifica. Não é pelas nossas forças, mas é Deus que traz a santificação para a nossa vida. E Paulo está aqui abençoando com essas palavras os crentes em Cristo Jesus. A palavra de Deus está nos abençoando, dizendo que Deus vos santifique em tudo e que o espírito, a alma e o corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, para o arrebatamento. Deus nos santifica e conserva o espírito, a alma e o corpo irrepreensível para o quê? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que virá nas nuvens arrebatar a sua igreja. Meu amigo, minha amiga,
É interessante também, importante, nós lembrarmos do que está escrito aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu vou ler novamente. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão de quê? Da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, o espírito e a alma são tão unidos que somente a palavra de Deus tem poder para dividir, entrar até na divisão da alma e do espírito. Mas que há 3 divisões, não resta dúvida. A palavra de Deus assim nos ensina e nós explicamos assim. Meu amigo, minha amiga, é muito bom saber destas coisas. É muito bom saber. Se você já creu no Evangelho, você é uma pessoa bem-aventurada. Você é um bem-aventurado, é feliz. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em você e governa a sua alma. Consequentemente, o seu corpo vai ser abençoado. Não vai ser usado para a prática do pecado, mas para as boas obras. Mas se você ainda não creu no Evangelho, você pode ter certeza, você está vivo na alma, está vivo no corpo, mas está morto no espírito. Você não sabe o que é uma vida espiritual. Você tem raciocínio, memória, consciência, emoção, razão, vontade. É inteligente, tem inteligência, mas porém é governado por um espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Por isso que é importante você que está me ouvindo, me assistindo, se você ainda não creu no Evangelho, creia nesse momento. Entre dentro do seu quarto e diga: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, perdoa os meus pecados e me mostra o que fazer a partir de agora. O próprio Senhor Jesus virá ao seu encontro, porque Ele morreu, ressuscitou, subiu para o céu, mas está no nosso meio ainda hoje. Embora nós não o vemos com os nossos olhos, mas Ele está no nosso meio. Ele é capaz de ouvir todas as orações em qualquer lugar deste mundo e de encontro com aqueles que oram e que chamam por Ele. Chame por Jesus ainda hoje. Entre dentro do teu quarto ou procure um lugar solitário e chame pelo Senhor Jesus. Lembrando que Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.